Bom dia, queridos alunos, professor Lucas aqui, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa segunda aula de Educação Física, né? Online, certo? E o conteúdo de hoje, né? O assunto será esportes, fatores sociais, né? Aula 2, obviamente. Vamos dar continuação à aula passada, certo? Hoje eu trouxe aqui para vocês alguns aspectos sociais do esporte e vamos falar mais detalhadamente sobre como é que acontece o esporte, né, as modalidades esportivas. Vamos falar sobre questão de gênero, sexualidade no esporte, valorização, economia e por aí vai, né? Vários assuntos aí que o esporte proporciona, né, pra gente. Vamos lá. Primeiramente, meus queridos, eu trouxe aqui alguns fatores aqui para vocês, certo? Dentre eles, ó, temos aqui, ó, gênero, preconceitos, valorização, ascensão social e polêmicas, certo? Esses 5 tópicos aqui, né, são tópicos que dá muito o que falar no esporte, certo? No nosso país, principalmente no futebol, tá ok, meus queridos? Mas também temos aí de outras modalidades, certo? Mas o esporte mais forte culturalmente, mais praticado no Brasil é o futebol. Isso é fato, todo mundo conhece, todo mundo sabe ou já ouviu falar disso daí, tá ok? Então, o gênero está muito relacionado aos sexos masculino e feminino. Preconceitos, né? Existe uma série de fatores aí preconceituosos no esporte, né, que está ligado aqui ao gênero, né? Sexualidade, entre homens, entre mulheres, entre homossexuais e por aí vai. Valorização. A valorização, meus queridos, ela também tem uma diferença, né? Não só em relação a gênero, né? Mas também em relação à localidade, a regiões do país e do mundo, certo? Ascensão social, que é um tópico muito que é batido muito na tecla, né, na atualidade em relação ao esporte, né, que o futebol, não só o futebol, mas qualquer modalidade, deixaram de ser praticadas não só pela satisfação pessoal, né, ou pela qualidade, pelo talento do atleta, né, mas também pela ascensão social, né? Vocês sabem, nós já comentamos na aula passada, que o esporte pode ser uma profissão também. Então tem muitas pessoas aí investindo em seus filhos, né, para serem jogadores profissionais e ganhar salários aí astronômicos, certo? Polêmicas. Tem várias polêmicas também no esporte, envolvendo atletas, né? Condições do esporte, preconceitos, né? Os preconceitos que eu já citei aqui atrás, que estão interligados aí nessas polêmicas, tá ok, meus queridos? Então vamos lá, ó. Primeiro fator, né, ó, diferença de gênero, tá ok? Diferença de gênero. Eu coloquei aqui dois brasileiros, né, Marta e Neymar. Ambos são jogadores profissionais de futebol, ambos jogadores de seleção brasileira, porém, esses atletas, né, não têm a mesma valorização, né? É muito visível que ainda existe aí um preconceito na sociedade, no esporte, né? O esporte que é um fator educacional que nós já vimos, um fator social, de cidadania, que era para pregar isso daí, né? Que era para pregar realmente a cidadania, os direitos iguais e se vê aqui numa questão
contraditória, certo? Então vamos lá, ó. Quanto vale o gol, certo? Quanto vale o gol? A Marta, meus queridos, ela ganha por ano um salário de 400 mil por ano. O Neymar ganha um salário de 14,5 milhões por ano. Lembrando que isso aqui, ó, está em euro, tá? Em euro. Em reais dá bem mais do que esse valor aqui, certo? Pela seleção brasileira, a Marta tem 103 gols e o Neymar 50, certo? Cada gol que o Neymar marca pela seleção brasileira, ele ganha 290 mil e a Marta ganha 3,9 mil. Meus queridos, lembrando que esse valor aqui, ó, é um valor astronômico, certo? Esse valor aqui de salário é um valor astronômico do esporte profissional, certo? É um valor muito elevado, certo? Um trabalhador comum, para conseguir ganhar um valor desse aqui, talvez tenha que trabalhar a vida inteira e ainda não consiga ganhar esse valor. Então aqui fica a questão por que o futebol, que os jogadores são tão valorizados, são bem mais valorizados do que outros profissionais que também fazem trabalhos, às vezes até mais significativos do que o jogador de futebol. Como, por exemplo, um professor, um médico, né, um advogado, um enfermeiro, né? Por quê? Né? Fica aí a questão. Às vezes a sociedade ela é muito contraditória, certo? É muito complicado. Porém, nós ainda vimos aqui, além da Marta ganhar um salário astronômico, nós podemos perceber que o homem, né, figura masculina, consegue um salário bem maior, né? Lembrando que são dois atletas que estão assim, como se fosse no mesmo patamar, né? A Marta é multicampeã, o Neymar também, né? E a Marta ainda ganhou bolas de ouro, né? Melhor jogadora do mundo, coisa que o Neymar ainda não ganhou, não conquistou. E mesmo assim ele tem uma valorização super, hiper, mega maior do que a dela, né? Se bem que a dela também é uma arrecadação muito alta se a gente for comparar com outro cidadão, outro profissional que exerce outra profissão comum que não seja a de atleta. Tá, meus queridos? Mas vale lembrar que esses valores aqui são para jogadores de alto nível, né, de grandes equipes do Brasil, né? Vocês viram que em valorização, eu citei que a valorização não é só do gênero, mas também da localidade do país. Então, os países lá do sul do Brasil, né, eles têm uma arrecadação maior do que os times aqui do Nordeste. Então, os atletas que jogam nos times do sul têm uma arrecadação maior do que os atletas que jogam aqui nos times do Nordeste, tá ok? Então, varia muito essa arrecadação para atletas de grandes clubes, né, como eu já citei, e no amador é bem diferente. O amador já não tem tanto investimento, mas mesmo assim no futebol amador o sexo masculino é bem mais valorizado do que o sexo feminino na questão financeira, tá, meus queridos? Então essa é uma situação que eu estou citando aqui, que o mundo, né, o país, o mundo não evoluiu ainda para isso, que é a igualdade de gênero, tá ok? Vamos lá. Os esportes mais valorizados de acordo com a cultura, né? Eu coloquei aqui os 4 esportes que mais arrecadam dinheiro no mundo, tá? Ó, o primeiro aqui, basquete. Segundo, futebol americano. Terceiro, beisebol. E em quarto vem o futebol, certo? As ligas americanas, ó, que essas 3 primeiras aqui, basquete, futebol americano, beisebol,
as ligas desses 3 esportes aqui são ligas milionárias, certo? Que arrecadam bilhões e bilhões de dólares todos os anos e arrecada bem mais do que o futebol, certo? Inclusive, os profissionais mais bem pagos do esporte são os profissionais da NBA, do basquete. Um jogador de basquete lá nos Estados Unidos da NBA fatura mais do que um jogador de futebol que tem um salário aí mais alto, né? Como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e por aí vai, certo? Então eu coloquei aqui na ordem, ó, dos esportes que mais arrecadam. Então, culturalmente, os Estados Unidos aderem mais esportes, né? O país capitalista, eles investem muito nesse entretenimento. E eles não têm só uma modalidade, eles têm várias, né? No Brasil, o culturalmente forte é somente futebol, é o que tem mais investimento, né? E tudo mais. Nos Estados Unidos, não. Sem falar que o futebol lá nos Estados Unidos, ele está tendo um super investimento e acredita-se que daqui a alguns anos, né? Daqui a alguns anos, o futebol lá esteja mais forte do que o futebol aqui no próprio Brasil, né? Que é considerado o país do futebol. Por quê? Porque lá o investimento é mais alto. Tudo lá é mais alto, né? Em questão de investimento, de esporte e por aí vai, certo? Eu trouxe aqui outra questão aqui para vocês, ó, que é a questão da ascensão social, certo? Vamos lá. Ascensão social, coloquei 3 tópicos aqui, ó, dinheiro, fama e sucesso. Vamos lá. Realidade. O esporte é uma ferramenta incrível e nós já vimos sobre seus benefícios, né? Educacional, social, corporal. Porém, na atualidade surgiram fatores de interesses financeiros que virou o novo motivo para a prática dos esportes profissionais, onde muitos pais investem nos seus filhos para que tenham uma carreira milionária, principalmente no Brasil, onde um adolescente atleta de um clube de Série A ganha em torno de R$10.000 por mês. Viu aí como é um mercado que dá dinheiro? Então, ó, um adolescente que joga em um clube de Série A, né, no Flamengo, no Cruzeiro, no Palmeiras, no Grêmio, um adolescente num grande clube desse ganha aí no mínimo R$10.000 já, né? De cara, tá ok? Nos times do Nordeste aqui, não tem isso, não tem essa realidade. Mas nos times do Sul, esses que eu citei, né? Também o São Paulo também, né? O Santos, lá nesses clubes aí, os adolescentes já têm um salário, né, de 10, 15, 20 mil reais para jogar na base desses clubes, né? Então tem muitos pais aí que já quando tem um filho, já almeja isso para o seu filho, a carreira no futebol. Por quê? Porque é uma carreira que, se o filho engrenar, se ele conseguir, é uma carreira milionária. E mesmo que ele não vire profissional, ele sendo um jogador da base, ele já vai ter um bom salário aí, né? Lembrando que um salário de R$10.000 para um profissional comum, um professor, um médico, um advogado, um engenheiro, para ganhar um valor desse, né, tem que ralar muito, tem que estudar muito, muitos e muitos anos de dedicação, de estudo para conseguir um salário de R$10.000. Então, assim, meus queridos, ó, muitas das vezes isso aqui gera uma certa frustração, porque nem todos os adolescentes conseguem ingressar no mundo do futebol e do esporte. Por quê? Porque é um meio muito seletivo, né? Às vezes tem muita peixada, né? O que é a peixada? É a amizade, né? Você tem um conhecido que te coloca lá num clube. Então, às vezes o adolescente, quando ele não consegue, ele fica muito frustrado, né? Fica com problemas psicológicos e por aí vai, né? Sem falar que tem a pressão muitas vezes do pai, né? Ou do empresário, que quer fazer que esse menino siga uma carreira dessa. Outro problema,
geralmente os atletas jovens que entram nessas carreiras aqui, eles têm que treinar muito e acabam esquecendo os estudos, certo? Acabam estudando cada vez menos, não tem uma educação de qualidade, não consegue aprender, né? Passa mesmo assim nos empurrões, né? O que é muito ruim, muito complicado. Diferentemente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o programa é bem diferente, né? Como é que eles fazem lá? Seguinte, todo atleta para virar profissional nos Estados Unidos, ele tem que terminar a escola, entrar numa faculdade, cursar o ensino superior, jogar as ligas universitárias da faculdade, para depois poder ser convocado para o profissional, certo? Nos Estados Unidos, se um adolescente ele não seguir essa carreira aí, como é que se diz? Essa ordem, né? Esses processos, ele não consegue se tornar profissional, né? Aqui no Brasil não, aqui no Brasil não tem isso, né? Então, se você vê lá um jogador da NBA, da NFL, que é a Liga de Futebol Americano, você pode ter certeza que um jogador daquele ali, ele tem ensino superior, né? Obrigatório. Por quê? Porque se ele não tivesse entrado na faculdade, ele não teria conseguido, vamos supor, jogar as ligas universitárias e ir para o profissional. Não teria como, né? Salve em algumas exceções, né? Em algumas exceções, pouquíssimas, que eu vou falar algumas aqui para vocês. Como, por exemplo, jogadores que têm altas habilidades, extremas habilidades, são os melhores dos melhores, eles pulam essas etapas. Eles vão da escola direto para a liga profissional. Como, por exemplo, LeBron James, né? Jogador de basquete, que jogou aí com o Kobe Bryant e tudo mais, né? Ele, ele era tão talentoso, né? Tão diferenciado, tão gênio, que ele não precisou, ele já foi direto para a liga profissional, né? Mas esses são casos raríssimos. No futebol hoje, quem iria, né? No futebol hoje, quem iria para a liga profissional direto? Seria um Messi, um Neymar, Cristiano Ronaldo. Pouquíssimos iriam direto, né? Os outros teriam que passar por todo esse processo de educação, entrar na faculdade, para conseguir um destaque nas ligas universitárias, para depois ir para as ligas profissionais. Entendido, meus queridos? Então vamos lá, ó. Polêmicas, né? Uma das grandes polêmicas do esporte é a supervalorização, como eu já citei aqui. São levantadas muitas questões aqui, né? Porque um jogador de futebol é mais valorizado do que qualquer outro profissional, como eu já citei anteriormente. Então essa é uma polêmica muito grande em que as pessoas se questionam muito, né? E que está levando aí muitas pessoas a quererem entrar nesse estilo de vida de ser um jogador profissional. Hoje todo mundo quer ser um jogador profissional. Nem todo mundo, né? Mas muitas pessoas e muitos adolescentes. Eu, inclusive, conheço vários que só pensam nessa carreira e nada mais. Segunda polêmica, doping. No esporte é comum a ingestão de substâncias para a melhora do rendimento. Então hoje tem muitos atletas aí fazendo aderência de substâncias ilícitas, proibidas. Para quê? Para aumentar o rendimento. Porque a cada ano que se passa, o esporte ele exige mais fisicamente, existe uma melhor preparação física. E tem muitos atletas que às vezes, para ter uma melhor vantagem, tentam se beneficiar do doping, de medicamentos. Isso é algo antidesportivo, gera multa, suspensão, até expulsão aí, da prática desse esporte, né? De alguns atletas já aconteceram. No futebol já aconteceu vários casos de doping, no atletismo, na natação, né, os esportes aquáticos e por aí vai. Terceiro ponto que eu vou citar aqui para vocês. Mudança de gênero sexual. Há histórico de atletas que mudaram de sexo e, consequentemente, de modalidade no esporte. Meus queridos, outra polêmica. Nós sabemos que hoje, na atualidade, existem pessoas aí em transição de sexo, né? Aquela pessoa que nasceu homem e muda de sexo, vira mulher, aquela mulher que quer
que não se aceita, quer virar homem e tal, né? Quer fazer aí a sua transformação corporal. E tem polêmicas já em relação a isso daqui, certo? Uma delas, eu vou falar aqui bem rápido, é de uma atleta de vôlei, é a Jennifer, né? Ela nasceu do sexo masculino, mas ela não se identificava, então ela fez um processo de transformação do seu corpo, né? Tomou hormônio, para ficar com características femininas e tudo mais, certo? Fez cirurgia no órgão e por aí vai. Só que a Jennifer, antes, quando ela estava no corpo de homem, ela jogava nas ligas masculinas de voleibol. Quando ela mudou de sexo e tudo mais, ela migrou para as ligas femininas. Então gerou uma grande polêmica, porque as atletas diziam que ela tinha mais força do que as outras atletas, né? Que a composição óssea dela, que ela ainda tinha os hormônios das características masculinas, por isso que ela tinha mais força e tal, e por aí vai. Então gerou uma grande polêmica, teve um grande preconceito, ela teve que fazer vários exames para detectar que ela não tinha nenhuma vantagem sobre as demais atletas. Porque vocês sabem que o corpo humano, né, a diferença entre sexo masculino e feminino, existe diferença sim. O homem, ele tem a característica de ter mais força do que a mulher, né? Por quê? Primeiramente que o homem, ele tem a musculatura mais avantajada, maior do que a da mulher. E segundo que o homem, ele tem uma maior liberação de testosterona, que é um hormônio que dá as características masculinas, que é força, velocidade, que as características masculinas como os pelos, né? A voz mais grossa, tá ok? Isso não quer dizer que a mulher também não tenha testosterona. A mulher tem, só que uma quantidade bem pouquinha. O homem tem testosterona numa quantidade bem maior, né? Então, houve esses problemas em relação a essa atleta, né? Então, essas são algumas polêmicas que acontecem aí no esporte, na atualidade, né? Em questão de sexo, de gênero, que, como eu falei para vocês, o esporte deveria ser, né, um fator que fosse contra aos preconceitos, né? E muitas vezes ele acaba aí caindo nessas ciladas aí, né? Então é isso aí, meus queridos. Show de bola. Espero que vocês tenham curtido. Alguma dúvida, vocês vão lá no meu WhatsApp, no meu Instagram, manda uma mensagem, manda uma dúvida que a gente tira a sua dúvida na hora, beleza? É isso aí, um abraço, professor Lucas, tamo junto.